ser em alguém. Mas a boa notícia é que podemos tratar as nossas dores e ajudar outras pessoas a amenizar as suas próprias. E é para falar um pouquinho sobre isso, de como aliviar as dores, quaisquer que sejam elas, que convidamos a fisioterapeuta e especialista em dores físicas e emocionais, Estela Turozzi. Turozzi, é isso mesmo? É Turozzi. Acertei? Boa tarde, quase boa noite aí já, né? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. É um tema que eu gosto bastante, exatamente. Demos uma olhada aqui. Tem bastante coisa para falar aí sobre o tema, né? Chama de doutora Estela, é isso? Não, pode chamar de Estela mesmo. Estela, tá tudo certo. Estela, então conte pra gente um pouco sobre a sua profissão, né? Por que você optou por ajudar pessoas a tratarem as suas dores? Pois sempre que me perguntam isso, assim, eu lembro, desde quando eu era criança, na verdade, a minha mãe já tirava sarro, que ela falava que eu era Maria das Dores, assim, eu era bem sensível e realmente sinto mais dor, assim, inclusive existem pessoas que são mais sensíveis à dor, existe mesmo, né? Como tem outras que têm mais tolerância à dor. Não, então o Zé tá levantando a mão. Se identificou? Se identificou. Eu sou o Zé das Dores. Zé das Dores, tá vendo? E, de alguma forma, enfim, eu acho que isso já era um talento mesmo. Eu gostava de saber das dores de cada um, eu me sentia compaixão mesmo e quis estudar essa profissão, que é a fisioterapia, que tem a ver mesmo com essa recuperação, o momento em que a gente fica muito debilitado, né? A fisioterapia tem muito a ver com isso. Quando a gente fica muito debilitado, por exemplo, um momento que você não consegue mais andar e aí você se recupera a partir disso, né? E mesmo na faculdade eu fui vendo também essa lacuna, que às vezes a gente olha muito o físico, mas esquece o emocional. Então por isso eu fui complementando a minha formação e ampliando esse entendimento mesmo do porquê que a gente sente dor. E fui mudando a pergunta, sabe, de acordo com o tempo, assim. Eu acho que fui vendo assim, mas pra que a dor, né? Uma experiência particular mais recente que eu tive foi o nascimento do meu filho, que eu tive de parto natural. Então, não tomei anestesia, vivi a dor do parto e, honestamente, ressignificou muito para mim, assim. A questão da dor. Exatamente. De como olhar para a dor, de como entender a dor. Legal. Você sabe que, falando disso, me lembrou a história de uma amiga nossa aqui, do nosso movimento, né, do TLC, que ela teve leucemia e a partir disso ela resolveu estudar enfermagem e hoje ela trabalha no Hospital Erasto Guettner atendendo, né, as crianças. Legal, acho que é bacana isso. As profissões acabam se identificando um pouco com a gente, né? Como que se forma a dor física? Tem explicação neurológica para isso, né? Tem sim. Na verdade, a dor, ela é um mecanismo maravilhoso que a gente tem do corpo. Eu acho que isso é importante, assim. Uma da nossa barreira cultural é a gente colocar tudo como negativo ou positivo, assim, né? Polarizar. Então, normalmente a gente pensa na dor como uma coisa ruim e já quer fugir dela. Mas, na verdade, eu falo que a gente tem que agradecer a dor, porque ela é um sinal pra gente. Sempre que a gente tem dor, é um sinal de que alguma coisa não vai bem. Tá acendendo uma luz amarela ali, dizendo atenção com isso, né? Vai atrás, busque ajuda. Por que será que as pessoas demoram tanto pra buscar ajuda? Às vezes estão sentindo dor há anos, aí, pô, uma dor aqui nas costas, tal, não sei o que, e fica anos com aquilo. Por que será que as pessoas têm esse costume de deixar sempre para depois, né? Ficam protelando. Exatamente. Tem o medo, às vezes, a gente acaba se sabotando e negando, né, um problema. Às vezes até porque na nossa mente a gente acha que é uma coisa muito pior, é o medo, né? Então a gente acha que é uma coisa muito pior e às vezes é uma coisa simples. E é uma coisa, às vezes, que eu falo que a dor, ela, ou enfim, a doença, a dor, a má notícia, né, muitas vezes, mas ela vai, dependendo como você fizer isso, ela vai fazer você se encontrar, né? Então, é a maneira como a gente olha, e às vezes a gente acaba postergando por conta disso mesmo, assim. Um pouco do seu trabalho é direcionado a isso, do fazer as pessoas se encontrarem? Totalmente. Totalmente. Esse é o principal objetivo. Totalmente. Eu não lido muito com essa coisa de tenho dor, então eu vou eliminar a sua dor o mais rápido possível. Não é necessariamente esse o objetivo, mas que você compreenda
o que está acontecendo com o teu corpo, e a partir desse, eu sempre falo, não tem ninguém que saiba mais sobre você do que você mesmo. Então, o meu objetivo é somente que facilite a pessoa a se conhecer mais, e a resposta vem. A resposta vem de dentro. Inevitavelmente. Vem, E as dores psicológicas, né? Quais são, assim, como que elas acabam se instalando no nosso interior? Dor psicológica, dor emocional. Eu falo, todo mundo tem emoção, não tem ninguém que não tenha. A emoção, inclusive, é o que nos move. Então, todo mundo vai sentir uma dor emocional, que é o que vai permear a gente na nossa vivência, né? Claro. E uma coisa também que a gente costuma fazer é separar a dor física de emocional. Eu costumo dizer que toda dor física é emocional e vice-versa, sabe? Então, não há muito como a gente separar. Toda vez que você sente uma dor física, isso vai te afetar de alguma maneira. Na tua emoção, você pode se sentir diminuído por isso, ou com medo, ou limitado. E a dor emocional da mesma forma. Ela pode começar... quando você sente uma dor emocional e você não trata, não olha para isso, se a gente tem mania de ignorar, ela fica no corpo. E aí a gente começa a adoecer. Essa é a diferença. Ela somatiza, né, o que a gente fala. Somatiza, e aí a gente pode até ligar a isso tantos casos aí de depressão e tal, tudo isso, a gente pode englobar tudo isso? Com certeza. Eu acho que tem um movimento tão grande assim, inclusive nas cidades, né? Eu vejo tantas coisas assim que adoecem, e se a gente não se dá conta disso, literalmente a gente vai como que ficando perdido mesmo, sabe? Dentro da nossa mente. E a depressão, ela é uma doença altamente incapacitante, né? Porque você começa a ficar... Você necessita, né? Ficar cada vez mais isolado. Você começa a querer falar menos com as pessoas, ver menos pessoas. Isso vai se tornando cada vez mais difícil, vai se tornando um fardo grande. Então, literalmente, ela afeta o seu corpo. Não é uma coisa que se dissipa, né? A depressão, ela vem muitas vezes até do fato da gente reprimir as emoções, né? Isso que você comentou, como que a gente faz com as emoções, mas tanta emoção reprimida literalmente afeta nosso corpo. A gente passa a sentir menos e menos e menos, e sentindo menos no sentido de que a gente não consegue mais identificar a nossa emoção. O que é que eu tô sentindo? Não sei mais. Uma hora ela explode em algum lugar, né? Isso é inevitável. A gente pode falar, né, que as dores físicas são diversas, né? Elas são musculares, são ósseas, são dores de cabeça, né? São dores de dente, por feridas, acidentes. Para cada uma delas há tratamento específico, né? Como eles funcionam, vamos dizer assim? Hoje em dia, as dores mais comuns, assim, que a gente tem é a dor de cabeça. A gente estima na população que todo mundo vai ter alguma dor de cabeça em algum momento. Em algum momento, né? Isso vai acontecer. E a dor nas costas também, dor na coluna. Mas a gente tem que lembrar, assim, que uma dor, ela pode ser desde uma coisa muito simples, como uma tensão muscular, que você pode melhorar com uma massagem, um chá, uma compressa de água quente, um banho mais quente, um descanso, até um câncer. Então, toda dor ela tem que ser avaliada, né, de alguma forma. E nisso vem muito isso que eu digo do autoconhecimento, do confiar em si mesmo, quer dizer... A dor, ela sempre diz alguma coisa. Você pode ter uma dor que você nunca sentiu, uma dor muito aguda, que vai necessitar que você vá rapidamente ao hospital. Pode ser desde uma dor de um infarto, por exemplo, né? Alguma coisa desse tipo, uma dor relacionada a um acidente vascular, o derrame, né, que a gente fala. Mas também tem as dores que não são tão assim, não vão assustar tanto, mas elas começam a se tornar crônicas, quer dizer, elas ficam por mais de 3 meses, então a pessoa começa a se acostumar com aquela dor, porém se a pessoa não trata, ela vai ficando cada vez pior, pode limitar, quer dizer, a pessoa tem uma dorzinha, uma hora ela trava, né, não sai da cama. E às vezes por medidas simples, mesmo uma consulta com um fisioterapeuta, uma pessoa que você conheça e tenha confiança, você vai entendendo o que está acontecendo. Eu acho importante isso, assim, que as pessoas queiram entender o que está acontecendo com elas, não só
Hoje eu tomo um remédio, passou e acabou. Exatamente, sabe? Mas a gente faz isso também com o tratamento do corpo, por exemplo. Eu vou no fisioterapeuta, eu já tive cliente, por exemplo, que queria ficar assistindo televisão enquanto eu atendia. Eu falava, não, você vai prestar atenção no que está acontecendo. Olha pra mim aqui, vamos focar no tratamento. Exatamente, né? Mas essa medida assim, resolve pra mim, depois eu... sabe? E é o que a gente faz com o remédio, né? Eu não quero entender, eu tomo esse remédio, aliviou, ótimo, vou continuar. Vamos pra frente, acabou. Mas você tá negligenciando a sabedoria do corpo. Porque o corpo tá te mandando uma dor, então... Vamos dizer que você tá maquiando. Tá maquiando. Você tá deixando de lado ali a dor e aí daqui a pouco você vai sentir ela de novo, daí toma outro remédio e daqui a pouco a dor não passa, toma um remédio mais forte. Exatamente. E o remédio faz platô, que a gente fala, né? Chega uma hora que você tá tomando um remédio mega forte, mas ele não tem o mesmo efeito. Entendi. A minha noiva fala muito isso, ela tem muita dor de cabeça. E ela diz que ela só toma remédio quando ela realmente não tá aguentando. Ela diz que senão daqui a pouco não vai ter remédio que passe. Isso, exatamente. Só que também não tá buscando tratamento. Vou falar aqui, ela vai me matar, ela tá ouvindo. Fala pra ela. Fala pra ela conversar comigo. É isso aí. Não, exatamente, porque só o remédio, ele vai... O remédio, exatamente, ele vai tratar a dor, mas a gente tem que descobrir a causa, né? O que é que tá fazendo tanta dor de cabeça? E aí, pela causa, às vezes eu falo que a causa muitas vezes é a contradição. Pode ser um hábito que a gente tá, né, que tá acontecendo, ou alguma coisa que tá acontecendo na sua vida que às vezes você não quer olhar para isso e a dor faz você olhar. Por isso que eu falo que a gente tem que agradecer, é um benefício. Eu sei que é difícil no momento que a gente tá com dor, eu também tenho. E parece simples falar também, né? Parece simples falar. Mas não é. Não é. Mas eu também, às vezes, quando tô com dor, puxa, né? Da mesma forma, se eu ficar com dor e ficar incapacitada, eu não vou poder atender as pessoas. Então, todo mundo vai ficar limitado. Mas em algum momento eu falo, tá bom, o que eu posso aprender com isso? E a partir disso eu vou me tornar melhor, sabe? Legal. 18 horas 24 minutos, a gente está aqui conversando um pouco sobre como tratar as dores que carregamos com a Stella Turozzi, né? Ela que é especialista, né, em dores físicas e emocionais, fisioterapeuta também. Antes de fazer a próxima pergunta, tenho uma outra que eu quero fazer, que existem dores que a gente pode tratar em casa? Simplesmente tratar em casa? Pode. Mas é bom ter um direcionamento antes? Ou como que é? É bom. É bom a gente ter alguém da nossa confiança, né? Da mesma forma, assim, um médico que a gente confie, que saiba que realmente está ouvindo a gente, entendendo. Pode ser um fisioterapeuta, pode ser um massagista, pode ser um psicólogo, independente da profissão. Mas alguém que você saiba que te entende e te respeita e te ajuda a te entender. Eu acho que isso é importante. Eu gosto de ir em pessoas também que eu saia de lá e falo, eu aprendi mais sobre mim hoje, essa pessoa olhou, porque a gente precisa dos outros para olhar um aspecto que a gente não consegue ver na gente, né? É muito rico. E a partir disso, hoje em dia, por exemplo, a gente tem uma riqueza de informação, né? Na internet, no YouTube. Eu mesmo gravo vídeos com alguns exercícios. Que legal. Então, a gente tem uma sequência mesmo de... Você pode fazer exercício, automassagem, dicas do que você pode comer. Por exemplo, você pode estar consumindo uma comida que é mais... faz inflamação, e aí por isso você está tendo dor. E tem tudo isso disponível. Então, a gente pode usar da orientação daquele profissional também e se sentir mais seguro para fazer nosso tratamento em casa. Então, aí agora vem a outra pergunta, né? Quais dores a gente pode dizer que trata em casa e quais a gente, de repente, deve procurar um especialista, né? E, de repente, até quanto tempo a gente tem que esperar para procurar ajuda? Ou é aquela coisa assim, não tem que esperar, vai atrás. Pois é, isso eu falo que é muito da intuição mesmo, sabe? Acho importante a gente valorizar isso, assim. Cada um sabe da sua dor, sabe essa coisa? Sei. E, claro, a gente observar aquilo que a gente falou no começo lá, se a gente não tá fugindo por um medo que a gente tá criando, né? Então, por exemplo, já encontrei várias pessoas que às vezes não vão achando que estão com câncer, uma coisa. Fica com medo de ter o diagnóstico e tal. Como se fosse, quanto antes você for, mais rápido você trata, na verdade, né? Então, é importante a gente se conhecer mesmo para perceber o momento que a gente pode ir ou não. Normalmente, a gente tem uma cultura que
como que eu vou dizer? A gente espera o problema acontecer, né? Então, a gente não valoriza os pequenos sinais, as pequenas coisas. Eu acho que essa é uma mudança importante de consciência que a gente pode ter. Quer dizer, não espera, sabe aquela coisa? Quando ficou de cama, e né, quando a pessoa pede, me leva para o hospital, porque realmente ficou tudo... Tem isso, né? Ainda mais das pessoas mais velhas, muitas vezes a gente vê isso. Mas, a bem da verdade, a gente não precisa, é a cultura da prevenção, aí a gente fala, né? Então, você pode esperar a coisa piorar e aí falar, não, puxa vida, agora eu preciso ir porque, sei lá, tô mancando, né? Não consegui sair da cama, não tô conseguindo trabalhar, tô faltando no meu trabalho, essas coisas impactam muito. Não tô conseguindo pegar meus filhos no colo, meus netos, sabe? Quando eu não consigo mais fazer as coisas que eu fazia. Isso é uma coisa que limita bastante. A gente pode dizer que a gente vive hoje numa sociedade que a gente fala muito... como melhor, pratique mais atividade física e tal, só que nem sempre isso vale, né? Nem sempre isso vale. A gente acaba indo somente quando tem algum problema. E aí, às vezes, quando a gente tem o problema, a gente fica com medo de descobrir que é um problema mais grave. Então, é nessa linha de raciocínio que a gente está falando agora. Que o correto deveria agir na prevenção, né? Eu tenho um carro, então eu vou fazer uma prevenção do carro para que eu não gaste mais dinheiro. E a mesma coisa com relação ao nosso corpo, à nossa vida, né? Não, isso que você falou é tudo. Conheço muita gente que, né, coloca a melhor gasolina no carro, faz todas as revisões, compra a melhor ração para o cachorro, leva no melhor pet shop, né? Todo aquele cuidado. E consigo, né, a pessoa se abandona. Então, é da gente refletir, assim, por que é que a gente está tendo essa... Às vezes são crenças antigas, né? Muitas vezes até mesmo de não merecimento. Não mereço isso. A gente confunde até, sei lá, com humildade. Eu falo que, na verdade, isso não é humildade. Você tem que ter humildade para pedir ajuda. Tem que ter humildade para ir atrás e falar, olha, eu não dou conta sozinho. Às vezes a pessoa quer dar conta, tem essa cultura... às vezes até mesmo uma cultura machista, que eu digo, né? Atinge muitos homens, inclusive, esse mês que a gente fala que é o mês de saúde dos homens, né? Atinge muito. Você é forte, você não pode reclamar, você não pode chorar, você não pode nada. Mas atinge as mulheres também, que às vezes tem que dar conta da família inteira. Então, não precisa disso. Cultivar a humildade, eu não dou conta sozinho, né? E eu cuido melhor dos outros. Acho que isso é uma coisa importante também a gente lembrar. Que eu só consigo cuidar dos outros quando eu cuido de mim. Aí muda, né? Muda. Acho que a gente não tem essa... É uma preocupação constante com o outro e esquecimento de si, assim. Isso, é grave. A gente tem que, rapidinho, fazer um intervalo comercial aqui, mas fique aí, fique ligadinho na rádio. Zé, como é que tá aí? Temos sim, temos... Tem participação, tem pergunta? Tem pergunta, tem gente mandando abraço, beijo pra todo mundo, e tem pergunta aqui no nosso dia, né? A gente está perguntando para as pessoas que tipo de tratamento que elas fazem para buscar aí a cura para as suas dores físicas e psicológicas, né? Mas tem gente curiosa, tem gente querendo saber como é que faz para resolver alguns tipos de dor. A gente está aqui com a Cristina. Beijo, Cristina. Cristina lá de Recife, que está ligadinha aqui na nossa programação. E ela pergunta o seguinte. Ela disse que não sofre muito com dor física, não. Tá? Mas ela quer entender como que faz para curar a dor da solidão. Como é que faz para aliviar a dor da solidão? Ela diz que a emoção dela é muito sensível e ela sofre por não ter filhos. E aí, como é que faz nesse caso? Cristina, né? Cristina, lá de Recife. Cristina, de Recife. Pois é, Cristina, você sabe que a solidão é uma coisa que tem atingido cada vez mais, assim, a população, sabe? Que se queixa. Inclusive, a gente comentou, né, até da questão da depressão, tudo isso. Essa coisa de se sentir mesmo isolado, quer dizer, você pode estar numa casa cheia de gente, é comum dentro das famílias, inclusive, né? Você tem a sua família por perto, mas você se sente muito sozinho. Mas a questão da solidão também está muito relacionada com esse abandono de si, sabe? Então, quando a gente se abandona, digamos assim, não cuida, né, da gente mesmo, a gente sente mais essa desconexão. Porque a solidão é como uma desconexão mesmo. Eu me sinto fora daquilo que eu sou, fora do espaço onde eu estou, né?
Então, por isso que tem atingido tanto as pessoas, né? E tem vários fatores, assim, né, que eu comento. Um deles, por exemplo, é a questão do distanciamento da natureza. Eu observo muito isso, assim. Então, nas cidades, a gente vai vendo que cada vez mais a gente vai concretando tudo e eliminando a natureza e esquecendo que, por exemplo, por que isso vai alienando a gente? Porque nós somos natureza. Então, quando a gente está no meio daquilo, a gente vai literalmente se encontrando, sabe? É um cheiro de uma planta que abre a tua respiração e aí você literalmente conecta, né, o teu cérebro. E ela comentou a questão dos filhos, né? Assim, cada um tem uma história, né? É importante a gente não se culpar, assim, pela nossa história. Entender aquilo pelo qual a gente está passando. Mas eu vejo, assim, que às vezes se perguntar por que você gostaria, assim, de ter filhos, porque sempre tem uma coisa interna, assim, né, muito verdadeira nossa na questão dos filhos. E uma delas, que é muito comum, assim, é uma sensação de mudar o mundo que a gente tem. Quando a gente tem nossos filhos, assim, a gente sente que na educação daquela criança, na interferência que a gente tem naquele ser que vem e que traz tanta coisa pra gente também, a gente consegue interferir no mundo. Então, quando a gente consegue se conectar com outras pessoas, mesmo que a gente não tenha os nossos filhos biológicos, né? Quando a gente consegue se conectar com outras pessoas, então os trabalhos voluntários, por exemplo, eles fazem muito isso, né? A gente nos fortalece, na verdade. A gente vai levar uma ajuda, mas nos fortalece muito. Então, se de repente tem uma vontade de estar perto de crianças, tem lugares que tem crianças. Então, assim, não querendo dar respostas, porque não acho que existe resposta pronta, mas talvez caminhos, talvez direções, né? Do que é que pode preencher esse vazio. Formas de aliviar, né? Esse vazio e essa dor, de repente, né? Legal. A gente tem mais participação aqui no WhatsApp. Tem a Roselita, de Japorandi. Tá contando pra gente, ela tá parabenizando pelo programa. E tá falando que as dores aparecem na vida dela para perturbar ela. Mas ela primeiro procura conversar com o Nosso Senhor, ela vai e reza bastante para aliviar algumas das dores dela. Procura lugares tranquilos, procura a natureza. Olha a natureza aí aparecendo, né? Muito importante mesmo, né? E procura também médicos para resolver essas dores físicas também. Então tá aí a Jaborandi. Tem mais uma perguntinha aqui também, que é da Andréia, de Sabará, em Minas Gerais. Ela quer saber o seguinte: como é que ela faz para superar o fim de um relacionamento tóxico? Isso também abala um pouco o emocional, né? Abala muito, muito. E que bom que a gente já tem esse termo, assim, relacionamento tóxico, sabe? A gente, é muito recente isso, a gente não tinha essa consciência do que é uma relação que está causando dano. Então, isso era muito comum, tinha, né? Sempre existiu, mas a gente sequer falava disso. E aí ela tá falando de uma dor do luto, né? Porque toda dor de terminar, de romper um relacionamento é um luto, e que tem que ser vivido esse luto. Mas a gente tem um caminho parecido aí, porque eu gosto muito desse termo tóxico, porque é importante que a gente sinta, por exemplo, o que é esse tóxico. É quando literalmente é liberado no nosso corpo toxinas, sabe? Então, nas relações que a gente tem, o que é um relacionamento tóxico? Muitas vezes é um relacionamento que tem muita chantagem, né? Então, porque é a maneira que as pessoas entenderam de se relacionar. Tá? Então, não para culpar, mas simplesmente para a gente entender. E isso, as brigas, agressões, né, que podem existir, tudo isso, as chantagens, elas vão liberando toxinas no nosso corpo, literalmente, que vai fazendo inflamação, né? Então, é como adrenalina mesmo, assim, que é aquela tensão constante. Como é que eu vou reagir? O que vai acontecer? Então, é muito importante a pessoa se conectar com o corpo, perceber essa liberação de toxinas e partir para o movimento. Então, por exemplo, eu gosto muito do yoga, né, como um movimento, mas assim, existe o que a pessoa, por exemplo, uma caminhada na natureza, né, o que a gente comentou, nesse sentido de liberar as toxinas, então não fazer adoecer o corpo. É uma forma. E nesse movimento em que a pessoa vai fazendo, então ela vai respirando, vai fazendo o movimento, concentrando no corpo dela, observando o corpo, ela vai se conhecendo mais. E quanto mais ela se conhecer, melhor as chances dela
primeiro, passar por esse luto do relacionamento tóxico e, mais importante, não entrar em outro. Que é muito comum, né? Então, a gente vai fazendo um padrão de repetição. Então, ela só vai conseguir quebrar essa repetição se ela entender por que eu tolerei isso, por que isso aconteceu dessa forma, né? Porque normalmente a gente tolera muitas coisas, a gente se torna tóxico também. Então, aliviar isso do corpo e perceber as mudanças. Percebendo as mudanças, vai se conhecendo, literalmente. E o legal, você colocou aí, né? É bacana que as pessoas hoje usam esse termo, né, do relacionamento tóxico, mas eu acho que também há muito que se avançar, claro, sim, né? Mas a gente perceber que hoje as mulheres estão tendo coragem de falar, né? Especialmente as mulheres, mas eu acho que tem homens que vivem relacionamento tóxico também, né? Tem. Então, assim, é legal que as pessoas hoje falam mais sobre isso, não se omitem mais, né? Porque realmente ninguém merece viver uma situação dessa, né? A vida é uma só, para tentar ser vivida da melhor forma possível, né? Eu acho que a gente tem que colocar isso. Exatamente. Mais alguém aí, Zé? Como que é? Aqui a Patrícia de Petrolândia está nos acompanhando através... Pernambuco. Pernambuco, acompanhando a gente aqui. Um abraço para a Patrícia. E também a Dora de Balneário Camboriú. Olha aí, vocês viram? É laica, norte a sul, norte a sul, leste a oeste. Está todo mundo participando com a gente. E a Dora, ela disse que se identifica muito com esses assuntos relacionados à dor, né? Ela tem fibromialgia, então ela procura bastante aí se aprofundar nesses assuntos relacionados à dor. Então, aí as participações através do WhatsApp. Legal. E a fibromialgia é uma que ainda está sendo muito estudada, né, Estela? Tá, tem aumentado os casos, né? O meu trabalho da faculdade foi sobre fibromialgia. Olha aí, que coisa, hein? Que legal aí. Foi com um grupo. Então ela pode falar com uma determinada propriedade sobre isso. Mas propriedade, eu tive diagnóstico de fibromialgia. Olha aí, ó, gente. Olha só. E aí? Agora sim, doutora na assunto. Doutora na assunto. Olha só, né? Ouve só. Agora sim, né? Ouve aí, adora. Não, é verdade. É porque a fibromialgia entra naquele caso de somatização, né? Que a gente fala. Então, a dor emocional. Na verdade, o sintoma de fibromialgia não é uma coisa só, é uma síndrome, mas assim, a gente vê que em cada pessoa se manifesta de uma forma, mas é caracterizado por dor no corpo todo, hipersensibilidade à dor. Então, assim, um abraço dói, respirar dói, digitar no celular dói. E nos picos maiores, né? Você pode passar em períodos com menos dor, em outros períodos com mais dor. Eu me lembro de tomar um copo de água, eu não conseguia encher o copo de água porque eu tinha medo de derrubar, porque perde força, né? Eu tinha dor e tal. E foi um período de super aprendizado, porque no final, hoje eu tô conseguindo ajudar melhor ainda pessoas assim, né? Mas a fibromialgia também é um momento, eu sei que é difícil, mas o que mais atrapalha é a gente ficar lutando contra a dor, assim, sabe? Tornar ela um inimigo. Então, igual isso que a gente falou, assim, a gente rotula tudo em inimigo. Relacionamento tóxico, que a gente comentou. O tóxico é o outro, não sou eu. Todo mundo é, gente. Todo mundo é. Em algum momento você vai ser também, nem que seja porque você entendeu que é assim, para se defender. Então, assim, a gente não consegue mudar o outro, a gente consegue mudar a nós mesmos, né? E mudando a nós, a gente repercute nos outros, porque a gente se torna um espelho. Então, olhar para si, né, na questão da fibromialgia, a mesma coisa. Quais são as contradições? Quais são as sensibilidades que não estão sendo ouvidas? Quais são os caminhos? Então, a gente precisa, claro, precisa de tratamento, precisa de apoio, vai precisar de medicamento por um tempo. Eu atendo muitas pessoas que tomam muitos medicamentos e falam, olha, eu quero sair disso, né? Quero diminuir a quantidade de medicação que eu tô tomando. E sim, a gente consegue ficar sem, inclusive, né? Então, por quê? Porque aí eu preciso dessensibilizar o corpo, literalmente. Tornar uma outra memória. Quando a gente tem dor por muito tempo, você faz uma via que fica assim, como se fosse uma estrada que o corpo já conhece, sabe? Quando você dirige por aquela estrada, você começa a ir mais rápido, né? Então, você tem que fazer uma estrada nova. Literalmente. Essa estrada nova vai bloqueando aquela estrada de dor. Olha que interessante, né? Você tocou num ponto que eu acho que é bacana a gente falar aqui. Essa questão de que, às vezes, a gente também está sendo tóxico, né? As pessoas, às vezes, usam como justificativa realmente isso, né? Eu sou assim mesmo, não tenho como mudar, e isso não é uma verdade, né?
Não. A gente pode melhorar. Sim. Precisa. Estamos aqui para isso. Né? Então, acho que podemos falar um pouquinho mais sobre isso também, né? De repente, aquela pessoa também tem que se enxergar, né? Ver que, de repente, ela também não está sendo tão legal para o outro, né? Exatamente. Eu acho que grande parte dos conflitos é isso. Você fica tentando mudar o outro, né? E tá o tempo todo falando do outro, e o outro tá errado. E você não vai conseguir mudar ninguém, né? Uhum. Você só consegue olhar para si e mudar a si mesmo. Uhum. Isso é muito importante. Isso é parte do autoconhecimento. E por isso, uma dessas formas de autoconhecimento é o próprio movimento, né? Então, assim, a gente tem uma cultura, muitas vezes, até que vai fazendo um esquecimento, essa coisa do esquecimento do corpo. Por exemplo, essa coisa da gente passar o tempo todo sentado, né? E começa lá na escola, tanto tempo sentado, só absorvendo informação. Quer dizer, eu não conecto que eu posso aprender agachado, eu posso aprender pulando, eu posso aprender de diversas formas. Eu vou tornando o meu corpo uma coisa rígida. Literalmente, a gente vai fazendo isso. Então tá muito impregnado, sabe, no nosso corpo, essa coisa, essa paralisação. E aí você fica só na mente, né? As pessoas ficam só no mental, a dor de cabeça, tudo isso, né? Essa tensão nos ombros que todo mundo carrega, o estresse crônico, todas essas queixas, a própria fibromialgia, que é uma coisa, né, muito crônica, quando você não, literalmente você não vai resolvendo isso, né? Você não vai conhecendo mais o teu corpo. E aí você começa a apontar os outros, é o outro que é o problema. 18 horas 49 minutos, a gente está batendo um papo aqui com a Estela Turozzi, né? Ela que é especialista em dores físicas e emocionais. Nosso tema de hoje aí, como tratar as dores que carregamos. E a gente voltou depois do nosso intervalo falando bastante sobre essa questão das dores emocionais, né? Quando que de repente seria a hora de procurarmos ajuda, né? A gente conseguir olhar para dentro de si mesmo, olhar para si próprio e dizer assim, preciso de ajuda, vou correr lá. Olha, eu costumo dizer que a gente tem um aliado maravilhoso que é o sofrimento. Uhum. Então, assim, tem gente que às vezes está sofrendo muito e ainda assim não busca ajuda. Então, eu costumo dizer, às vezes precisa sofrer mais um pouquinho. Sabe? É assim, eu já me vi em momentos assim, todo mundo de alguma forma vai se ver assim às vezes. Então, às vezes a gente mudar um pouco esse entendimento e, bom, eu não preciso sofrer, eu não preciso de todo esse sofrimento, né? Eu posso aprender com a alegria, eu mereço a alegria dessa vida. Então, e aquela questão da humildade, né? Então, eu preciso do outro também para me olhar. O outro também vai mostrar uma parte de mim que eu não conheço. Então, esses momentos, eles fazem com que a gente busque ajuda, literalmente. A gente não precisa ficar ali tanto tempo, porque eu falo que é um tempo de vida, né? Literalmente, que a gente perde. A gente consegue identificar uma dor emocional sem que, de repente, uma outra pessoa nos diga? Que sinais a gente pode dizer assim, que são evidentes para a gente identificar essa dor emocional? Consegue. Uhum. A bem da verdade, a gente precisa literalmente trabalhar mais a nossa sensibilidade, né? Às vezes, desde de criança, a gente vai sendo assim podado, né, de muitas formas, e é importante a gente ir recuperando isso até para se atentar como a gente faz com as nossas crianças também, porque muitas vezes a gente ignora. Então, por exemplo, aquilo que a gente não chora, né, você fala para a criança, então você está ensinando para ela reprimindo, não expressa, não vale o que você sente, uhum. Sabe? Então, normalmente a gente fica dizendo qual é o sentimento que vale ou não. E não é isso, todo sentimento vale. Cada sentimento é único daquela pessoa. Então é muito comum que as pessoas não consigam mais falar sobre o que elas estão sentindo. Não sentem conexão, né? Parece que ninguém compreende. E aí eu vou me fechando. E aí quem tá por perto e só consegue fazer isso quem olha para si, tá? Isso é importante. Então isso tudo que eu falo do autoconhecimento, assim, quanto mais a gente olha pra gente, mais a gente consegue reconhecer no outro. Quando eu olho pra minha dor, eu consigo entender a dor do outro. Se eu não olho pra minha, eu passo por cima do outro, sabe? Entendi. Porque eu não vivi isso, etc. Então, uma pessoa que muda de comportamento, por exemplo, ela era muito falante, começa a falar menos, né? Fica mais recolhida ou fica chorosa,
ou se lamenta, são sinais de sofrimento emocional, quer dizer, ou às vezes irritação, né, também, às vezes a pessoa fica mais explosiva, são sinais de alteração, mas a gente tem que entender isso como um sofrimento. Normalmente a gente também quer culpar a pessoa, né, não faça isso, não deveria fazer, mas a gente tem que entender ali, tem um sofrimento, tem uma pessoa sofrendo. As dores emocionais, já que você citou, né, as crianças como exemplo, elas atingem também as crianças, ou a gente diz que elas vão se formando ao longo da vida? Então, de repente, um idoso tem mais dores emocionais do que uma criança? Não. Um adulto, enfim? Não. A dor é para todo mundo, desde que a gente nasce. Né? O bebezinho, se a gente acompanhar um bebezinho, é tão rico, né? Ter um bebezinho, criança em casa. Porque, assim, eles mostram muito pra gente, eles estão muito conectados, eles não estão tanto no racional, eles são espírito, assim, então é tão bonito o entendimento. Mas a criança sofre o tempo todo, ela sofre também, ela sofre com medo de perder os pais, né? Ela tem medo de ficar sozinha, por exemplo, porque ela é totalmente dependente. Não é fácil ser criança, né? Eu falo, não é fácil ser criança, só a gente... Engana-se quem acha que é mais fácil ser criança, né? A gente tem essa mania de achar que... Criança é tranquilo, isso, é fácil. Não tem que pagar conta. Imagina, se coloca de novo, né, na visão de você pequenininho, todo mundo grande, todo mundo tem razão menos você... todo mundo manda no seu corpo, inclusive, né? Você não consegue, pra você tomar um banho, é dependência física, né? E dependência emocional, porque a criança, ela é fundida, literalmente, nos adultos que estão perto dela. Sim. Ela entende a emoção de todo mundo. Então, por isso que às vezes a criança chora, às vezes não faz muito sentido pro adulto, mas é porque ela tá sentindo. Se o adulto tá triste, ou ele não gosta de alguma coisa, mas ele fala que sim, aquela contradição, a criança sente. E ela sente, e ela sofre também. Por isso é importante a gente acolher o sofrimento da nossa criança também, né? Não, porque normalmente a gente não acolhe porque a gente tem uma cultura que entende que vai tornar a criança mais fraca, né? A gente precisa tornar todo mundo forte. Mas acolher não é tornar fraco. Acolher é dar suporte, é dar amor. Então, sabe, do tipo, eu falo, quando eu vou dar vacina, levar meu filho para tomar a vacina, vai doer. Né? Eu falo, bom, vai doer, eu explico pra ele, filho, vai doer, a gente tem que passar por isso, mas eu tô aqui com você. E é isso. Tamo junto e vambora, né? E no idoso é a mesma coisa. Acolher também a dor que é específica daquele período, que às vezes você ainda não viveu, mas você pode observar, e às vezes dizer, tô aqui. O idoso também sofre muito com solidão. Sim, a falta de escuta, muitas vezes, né? Isso. Então, você acha que além dos remédios, alimentar a nossa espiritualidade também ajuda a amenizar as nossas dores? Eu acho que é fundamental. Fundamental. Acho que não só ajuda, mas... porque a gente pode ignorar, né? Para alguma parcela a gente pode ignorar, mas nós somos espírito, né? Vivendo num corpo. Então, eu falo aí que tem a ver até com transcender a dor, né? Transcender a dor é literalmente passar por tudo isso. E ver onde que a gente vai chegar. E tem a ver com espiritualidade, literalmente. Reforçar ela também, né? Eu falei pra você, antes da gente entrar no ar, né? Que era muito rapidinho. E que a gente tinha muito papo pra falar e passou muito rápido mesmo. Mas assim, só pra gente terminar esse programa aqui, bem rapidinho, eu quero agradecer primeiro, né? A tua disponibilidade de estar aqui conosco hoje, né? Feriadão e tal. Gostoso, obrigada. Mas que dicas você dá para quem está com dores emocionais e físicas, né? Bem rapidinho. Então, eu acho que uma dica importante é isso, a gente entrar em contato com a gente mesmo, não ficar parado, quer dizer, observar o movimento, né? Que a gente pode fazer no corpo, observar as nossas emoções e tudo isso facilita quando a gente tem natureza por perto, então, literalmente, se conectar com isso. As redes sociais. As redes sociais. O pessoal tá aí perguntando, pedindo, né? Ah, que bom. Pelo meu nome, Stella Turozzi, Z-I, Stella com E normal. Tô no Instagram, no YouTube, no Facebook. Legal. Tudo isso. E meu site, stellaturozzi.com. Pode colocar lá que acha fácil. Legal. Avisos aí, Zé, rapidinho? Tem 2 recadinhos. No dia 30 de novembro, às 19 horas, na paróquia
Nossa Senhora das Vitórias acontece o Ohana Cristo. É um luau aí super divertido para você levar toda a sua família. E hoje, lá no Pinheirinho, acontece a Noite